Bom, então vamos lá, continuando o nosso papo aqui sobre tudo, né? Marketing, comunicação, inteligência artificial, mas de um jeitinho aqui mais humanizado, né? O título do vídeo ele é muito instigante já por si só, né? Que é a verdade sobre o marketing pessoal que ninguém te conta e que quase me fez adoecer, né? Por que que eu conto essa história, né? Tem algo no marketing pessoal que quase ninguém vai te falar, né? E que se você não perceber a tempo, né, você pode ficar de fato adoecido, né? Você pode adoecer. E eu sei porque isso de fato aconteceu comigo, né? Durante muito tempo assim da minha vida profissional, né? Eu achei que eu precisava parecer maior do que eu era, né? Como isso, né? Eu sempre tenho falado aqui, o lance da comparação, né? As redes sociais elas trazem muito isso. E quando você percebe que no offline, né, ou seja, longe daqui das redes sociais e tudo, na interação que você tem dentro da tua área profissional, você percebe que você é um bom profissional. E quando você vai para as redes sociais, você vê pessoas que têm menos experiência, né? Claramente, essas pessoas têm menos experiência, menos vivência, mas que conseguem mais resultados que você começa a entrar meio que numa paranoia. Você começa meio que querer se comparar, né? E outra coisa, né? Você começa a pegar referências que são muito distantes da sua, né? Você está vivendo o teu bastidor, cara, né? Você está lutando aí diariamente para tentar colocar a tua comunicação aqui, colocar o teu negócio online, né? Colocar o teu negócio no ar. Seja você de que mercado for, né? Você tem sempre alguém para comparar, alguém que já viveu isso, já ultrapassou essa fase, né? Você está comparando o teu bastidor com o palco dessa pessoa. Então, durante um tempo, eu acreditei que eu precisava ser aquela pessoa, aquelas referências, né? E dentro da área de marketing, né? Eu vinha conseguindo bons resultados com a minha agência, né? Mas eu queria mais, eu queria aparecer mais, eu queria ser mais influente, né? O influencer mesmo, né? Liderar comunidades, mobilizar pessoas. Então eu comecei a copiar tudo que esses caras faziam. Isso começou a me dar uma frustração do tamanho do mundo, porque eu sabia que eu tinha potencial, eu sabia que eu tinha essas habilidades, mas qual que foi meu erro aqui? Querer me comunicar igual esses caras se comunicavam, né? E, cara, o público deles eles são pessoas diferentes de mim, né? E aquilo começou a cair uma ficha para mim, né? Eu comecei simplesmente a modelar esses caras, falar como especialista, me vestir como eles, né? Seguir um manual de imagem, assim, né? Só que aquilo ali, eu captava conexões muito rasas, né? As pessoas viam ali, sei lá, alguém que não era eu, né, mesmo, sentiam, as pessoas sentem quando você não tá, você tá ali travestido de um personagem, né? E assim, a cada post, a cada vídeo que eu postava, né, eu me afastava mais de mim, e aquilo começou a me dar uma aflição, né? Depois de uma tensão até emocional, né? Por fim, assim, eu não concordava com o que essas pessoas falavam, né? Mas eu entendi que naquele momento, para vender, eu precisava falar igual elas. E qual que é o ponto aqui? Quando você começa a ferir teus valores e tuas crenças, né, para comunicar aqui na internet, isso vai te adoecendo aos poucos e você não vai percebendo. Isso é uma armadilha perigosa, né? Por que que eu falo isso? Eu nunca acreditei, por exemplo, nessas promessas vazias do marketing, né? Fique rico em 7 dias, 1 milhão em 7 dias, né? Essas cópias apelativas. Já até contei histórias aqui que eu fui fazer cursos, né? De gurus aí famosos do marketing e que para mim, que já era da área, foi tranquilo. Mas para outras pessoas que estavam lá, elas não tinham noção do que era aquilo, de como aplicar aquilo. E aquilo eu achava de uma maldade, porque as promessas eram muito mirabolantes. Aumente 10 vezes seu faturamento, 1 milhão em 7 dias, né? Só que assim, para você percorrer esse caminho, né? Você tem que aprender a fazer aqui acontecer, cara. Você tem que se comunicar, você tem que dominar ferramentas, você tem que ser meio que da área, né? Não adianta, né? Hoje, obviamente, a curva de aprendizado é menor. Se você não era da área de marketing, tem muito aí para você aprender. Mas na época não, e as pessoas ficavam desesperadas no curso. Eu cheguei a ter um cara do meu lado que ele falou assim, cara, quem tinha que estar aqui era meu filho, eu não estou entendendo nada. E esse cara pagou 5 mil por uma imersão lá de 3 dias, estou falando isso em 2013, hein? E aquilo já me dava calafrios, assim. Falei, pô, por que que as pessoas fazem isso com as outras, né? Por que que elas usam essas cópias apelativas? Eu entendi que para vender eu também tinha que fazer aquilo, só que aquilo me feria, aquilo me agredia. Em dado momento eu gravei um vídeo aqui sobre as vezes que eu tive vergonha de vender, né? E às vezes e todas essas vezes que eu falava com esses caras, dava para perceber meu constrangimento. Então, em 2017, 2018, eu comecei a bater muito nesse movimento. Eu cansei, né? Eu criei essa ideia da desobediência digital muito em função disso, de desobedecer ao mercado, né? E de tentar falar para as pessoas o seguinte: antes de você ir para fora,
né? Entender teu público-alvo, entender que ferramentas você vai usar, entender as redes sociais que você vai usar para atingir esse público-alvo, você tem que voltar para dentro de si e resgatar a sua autenticidade. Está cheio de gente dizendo que você deve fazer A primeiro, depois B, depois C, seguir uma fórmula, começar o vídeo assim, assado, pede para se inscrever, pede para dar o like, pede... Cara, isso é tão artificial, né? E tá todo mundo fazendo igual, que quando alguém faz um pouquinho diferente, chama atenção. E um pouquinho diferente pode ser exatamente isso, esse resgate à sua autenticidade, né? E eu comecei a pensar muito nisso, né? Eu comecei a sentir alguns sintomas, digamos, invisíveis desse cansaço, dessa questão de tentar ser um personagem que eu não era, né? Era algo muito emocional, não era físico, assim, mas era um peso antes de gravar, né? Uma vergonha depois de vender. Eu falei, gente, isso não está conectando mais comigo. E aquela sensação assim de que eu estava sendo elogiado por uma versão que, pô, era muito fake de mim, sabe? Eu comecei a viver isso muito intensamente, aquilo foi me ferindo, né? Então, nesse momento em que eu comecei a bater nesse movimento, foi que foi a grande virada, foi quando parece que eu tirei um peso das minhas costas, comecei a falar assim, cara, marketing não é isso, tive coragem de falar, criei o movimento de desobediência digital, né, através de um podcast no Spotify, inclusive, voltou, tá, pessoal? Essa semana eu já subi vários episódios lá novos, esses episódios que eu tenho gravado aqui no YouTube também, eu estou colocando lá no Spotify, né, e comecei a me posicionar como alguém que conversa no marketing, né? E quando eu fiz isso, quando eu comecei a desabafar sobre esse movimento do marketing aqui no Brasil, essas coisas apelativas, enganosas, eu comecei a resgatar a atenção das pessoas de volta, e eu comecei a resgatar a minha autenticidade. Eu estava sendo eu, indignado, falando palavrão, xingando, e muito indignado, né? E mostrando o porquê dessa indignação. E aquilo foi como despertasse nas pessoas que estivessem ouvindo algo também que as indignasse. E a partir dali eu senti uma grande virada, né? Eu comecei a escrever como quem conversa, eu comecei a contar o que eu vivi, né? Mostrar o que eu sinto, falar das minhas vulnerabilidades, e as pessoas começaram a se conectar de verdade. As pessoas vinham no meu Instagram, pegavam o episódiozinho lá do Spotify, me marcavam no Instagram, falavam, cara, isso aqui é demais, você está falando muito bem, é assim que funciona hoje em dia, eu também estou cansado, né? A gente precisa criar um novo movimento, né? Desse resgate à autenticidade. Isso eu estou falando de 2018, 2019, 2020, mas hoje a gente está em 2025 e eu percebo que as coisas, pelo jeito, só pioraram, né? As pessoas falam de coisas rasas, né? Não se aprofundam mais, só ligam para a headline, né, do vídeo ali ou da chamada, né? Não querem mais estudar profundamente nada, o consumo de mídia rápido, né? Por isso que eu optei pelo YouTube como meu canal principal, porque eu me sinto bem aqui, né? Eu me manejo melhor aqui, eu consigo ligar uma câmera e falar por horas sobre o que eu estou pensando, sobre o que eu estou sentindo, né? Sobre esses movimentos do mercado. Então, eu comecei essa virada quando eu comecei a fazer isso, né? Como eu comecei a respeitar a mim mesmo, né? Parar justamente de seguir tendência, de seguir guru, né? Resgatar de fato essa autenticidade que estava me faltando. E como isso foi legal do ponto de vista de conexão, né, com as outras pessoas. Então, se você está vivendo isso aí, né, você sente que está, sei lá, atuando só para vender, seja qual área você esteja, né, você deve estar olhando aí para a tua referência do mercado, e eu acho que isso é legal, né, mas até a página 2, né, não copia tudo que essa pessoa faz, porque a audiência dela é diferente, ela é diferente de você precisa achar a tua voz. Foi por isso que eu criei nesse ínterim aí, né, nesse movimento, a metodologia A Sua Verdade que Vende. E hoje eu estou colocando ela lá na minha comunidade Desobediência Digital. Então, no link da descrição do vídeo aqui, você pode clicar e assinar essa comunidade, além do método, né? Vai ter muita coisa sobre inteligência artificial também, aplicada ao marketing, à gestão, à venda, à produtividade, e esse posicionamento diferente do resgate da sua autenticidade para você se conectar, né? Então, é isso, assim, a gente às vezes fica com medo, né, de parecer amador demais, a gente às vezes fica com medo do julgamento alheio, e a gente já pega uma pessoa validada e a gente quer copiar, mas no fundo, a gente precisa resgatar a nossa autenticidade. Bom, é isso que eu tinha para hoje. Um abraço e até a próxima.